Milionário chega do trabalho e pega a faxineira no flagra fazendo algo com sua filha, que não andava nem falava depois da morte da mãe, e sua reação é incrível. A vida de Eduardo mudou completamente naquele dia fatídico. O empresário, bem-sucedido, dono de um império de tecnologia que o colocava entre os homens mais ricos do país, agora enfrentava sua maior batalha: trazer de volta a luz aos olhos de sua filha Maria, que após testemunhar o assassinato de sua mãe durante um assalto, havia se recolhido a um mundo de silêncio e imobilidade. Há 6 meses, a menina de 5 anos não falava uma palavra sequer, não andava, mal reagia aos estímulos ao seu redor. Os médicos eram unânimes, não havia nada de errado fisicamente com ela. Era a mente de Maria que havia construído uma barreira intransponível como forma de proteção contra o trauma que presenciara. Eduardo contratara os melhores especialistas, tentara de tudo, desde terapias alternativas até tratamentos convencionais. Mas nada parecia alcançar a pequena. Sua mansão, antes repleta de vida e risos, agora era um lugar silencioso e sombrio, onde até os funcionários andavam na ponta dos pés, como se temessem perturbar o frágil equilíbrio daquela casa. Foi nesse cenário de desesperança que Lúcia chegou. Contratada como faxineira, a mulher de 30 e poucos anos, com olhos que pareciam conter um universo de histórias e um sorriso que raramente aparecia, mas, quando o fazia, iluminava o ambiente. Não havia nada em seu currículo que sugerisse que ela poderia ser a chave para o problema de Maria. Era apenas mais uma funcionária em uma casa, com dezenas delas. No primeiro dia, Lúcia foi orientada pela governanta a não se aproximar do quarto de Maria, a não fazer barulho e, principalmente, a não tentar interagir com a criança. É inútil, dissera a governanta com um suspiro. A menininha não responde a ninguém, nem ao próprio pai. Lúcia apenas assentira, mas seus olhos brilharam com um interesse que ninguém percebeu. Enquanto realizava suas tarefas de limpeza, ela observava tudo. Via a tristeza profunda nos olhos de Eduardo quando ele passava correndo pelos corredores, sempre com o celular no ouvido, tentando administrar seu negócio e ao mesmo tempo cuidar da filha. Via as tentativas frustradas dos outros funcionários de tirar um sorriso de Maria, que permanecia sentada em sua cadeira de rodas, olhando para o nada. No terceiro dia, enquanto limpava o corredor próximo ao quarto de Maria, Lúcia ouviu um som. Era uma música suave, quase um sussurro vindo do quarto da criança. Curiosa, aproximou-se devagar e espiou pela porta entreaberta. Maria estava sentada no chão, olhando para um velho rádio que uma das babas havia ligado. A menina não se movia, mas seus olhos seguiam o ritmo da melodia. Naquele momento algo se conectou em Lúcia. Ela lembrava de sua própria infância difícil, de como a música havia sido seu refúgio nos momentos mais sombrios. Sem pensar 2 vezes, voltou à sua pequena vila na periferia e trouxe no dia seguinte um velho violão que pertencera a seu pai. Durante seu horário de almoço, Lúcia sentou-se no jardim da mansão, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários, e começou a tocar. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho pesado, moviam-se com surpreendente delicadeza sobre as cordas. A melodia que saía do instrumento era ao mesmo tempo triste e esperançosa, como se contasse uma história de perdas e ao mesmo tempo de possibilidades. O que Lúcia não sabia é que Maria, sentada em sua cadeira de rodas no quarto com a janela aberta, havia ouvido a música, e pela primeira vez em 6 meses, uma lágrima escorreu por seu rosto. Não era um choro de tristeza, mas algo que ninguém conseguia definir ainda. Eduardo, preso em mais uma reunião interminável em seu escritório, não percebeu a pequena mudança que começava a se desenrolar em sua casa. Sua mente estava dividida entre os números do último trimestre e a preocupação constante com a filha. Ele não sabia, mas nos próximos dias a vida de todos ali seria transformada por uma simples faxineira e seu violão. Os dias seguintes na mansão de Eduardo seguiram a rotina sombria, mas uma pequena centelha começou a arder, quase imperceptível. Lúcia, cumprindo suas tarefas de limpeza com uma eficiência discreta,
Passou a reservar 15 minutos do seu intervalo de almoço para sentar-se no mesmo banco de jardim. O violão, seu companheiro silencioso, ganhava vida em suas mãos. As melodias que ela tocava não eram complexas. Eram canções simples, quase sussurros musicais, carregadas de uma doçura melancólica que parecia conversar com a alma da casa. Maria, em seu quarto, começou a mudar sua postura. Antes rígida, olhar perdido no infinito, agora sua cabeça virava lentamente em direção à janela, sempre que os primeiros acordes ecoavam pelo jardim. Seus olhos, antes vazios, adquiriram um brilho de atenção, uma curiosidade tímida. A governanta, Dona Gertrudes, uma mulher pragmática e de poucas palavras, notou a mudança, mas atribuiu a coincidências. É o vento, ou talvez o rádio, da cozinha, murmurava para si mesma, relutante em alimentar esperanças que tantas vezes foram frustradas. Lúcia, porém, sentia. Sentia nos acordes uma resposta, uma energia diferente, vindo do quarto da menina. Num impulso que desafiou todas as instruções, ela decidiu agir. Durante uma tarde em que Eduardo estava imerso em uma videoconferência internacional e Dona Gertrudes estava ocupada com o inventário da despensa, Lúcia pegou o violão e, com o coração batendo forte, aproximou-se da porta do quarto de Maria. Não entrou, apenas ficou do lado de fora, encostada na parede, e começou a tocar. A música fluiu, mais suave ainda, uma canção de ninar que sua própria mãe lhe cantava. E então, algo milagroso aconteceu. Do quarto veio um som. Não era uma palavra, nem um choro. Era um pequeno gemido, quase um suspiro musical, acompanhado de um leve movimento dos dedinhos de Maria, que repousavam em seu colo. Lúcia parou de tocar ofegante. O som cessou. Ela recomeçou a melodia, e o sonzinho voltou, um eco tímido, uma resposta. No dia seguinte, Lúcia tomou uma decisão corajosa. Durante o horário em que Maria costumava ficar sozinha no quarto, após a babá tentar em vão estimulá-la com brinquedos, Lúcia entrou. Não com o violão, mas com um pano de limpeza e um balde, como se estivesse apenas fazendo o seu trabalho. Maria estava sentada no tapete, olhando para uma parede. Lúcia começou a limpar uma estante próxima, cantarolando baixinho a mesma melodia do dia anterior. Os olhos de Maria se moveram lentamente, encontrando os de Lúcia. Pela primeira vez em meses, houve um contato visual direto, prolongado. Lúcia sorriu, um sorriso pequeno, genuíno, sem forçar. Continuou cantarolando e limpando. Quando terminou a estante, aproximou-se um pouco mais do tapete onde Maria estava. Sentou-se no chão, a uma distância segura, e começou a desenhar no ar com o dedo, como se estivesse brincando. Maria acompanhou o movimento com os olhos. Foi, assim dia após dia, que Lúcia construiu uma ponte. Não com palavras, mas com presença calma, música silenciosa e gestos simples. Ela começou a levar o violão para dentro do quarto, tocando de longe, depois mais perto. Até que numa tarde ensolarada, Lúcia sentou-se no chão ao lado de Maria e, com cuidado infinito, colocou o violão no colo da menina. As mãos de Maria, antes inertes, hesitaram. Lúcia suavemente guiou seus dedinhos para tocar uma corda. Um som rouco, único. Maria sobressaltou-se, mas não recuou. Seus olhos arregalaram-se, fixos no instrumento. Lúcia sorriu, incentivando. Maria tentou novamente. Outro som. E outra. Um pequeno hesitante sorriso esboçou-se nos lábios da menina. O primeiro sorriso em 6 meses. Eduardo, exausto após mais um dia de batalhas corporativas, chegou em casa mais cedo naquele dia. O silêncio da mansão costumava esmagá-lo, mas hoje havia algo diferente. Um som? Uma melodia? Seguiu o som instintivamente, passando pela sala de estar, pelo corredor, até parar em frente à porta entreaberta do quarto de Maria. O que ele viu o fez congelar no umbral, o ar fugindo de seus pulmões. Lúcia estava sentada no chão, de pernas cruzadas, com Maria em seu colo. E Maria estava com as mãozinhas pousadas sobre as cordas do violão que Lúcia segurava. A menina não estava apenas sentada passivamente, ela estava tentando tocar. Seus dedos, ainda desajeitados,
Pressionavam as cordas, produzindo notas soltas e desafinadas, mas produzindo. E no rosto de Maria, um sorriso franco, aberto, iluminado por uma alegria que Eduardo pensara ter perdido para sempre. Lúcia olhou para cima, seus olhos encontrando os de Eduardo. Não havia medo, apenas uma profunda partilha daquele momento sagrado. Eduardo não pensou, não racionalizou. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. Ele correu os últimos metros e caiu de joelhos no chão ao lado delas, abraçando as duas com uma força que misturava alívio, gratidão e um amor transbordante. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, lágrimas que ele não chorava desde o dia do funeral. Ele beijou a cabeça de Maria, depois a testa de Lúcia, sem cerimônia, apenas pura emoção. Você fez isso, sussurrou ele para Lúcia, a voz embargada. Você trouxe minha filha de volta. Foi nesse exato momento, envolta no abraço do pai e no calor da presença de Lúcia, com o som do violão ainda ressoando no ar, que Maria virou seu rostinho para Lúcia e com uma voz rouca, quase inaudível, mas perfeitamente clara, pronunciou a primeira palavra após 6 meses de silêncio absoluto. Lúcia. O mundo parou. Eduardo e Lúcia olharam para Maria, depois um para o outro, chocados, inundados por uma onda de emoção tão poderosa que parecia abalar os alicerces da mansão. Aquele simples nome, falado pela menina que o mundo dera como perdida, era o começo de tudo. O começo da cura, o começo de uma esperança renascida e o começo de algo inesperado e profundo entre o milionário desolado e a faxineira que, com seu violão e seu coração, havia encontrado a chave para destravar a alma de uma criança. O silêncio que se seguiu à palavra de Maria foi mais profundo do que qualquer outro que Eduardo já sentira naquela mansão. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio, carregado de choque, de esperança explodindo, de um futuro que, de repente, parecia possível outra vez. Lúcia estava ofegante, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o violão. Seus olhos fixos em Maria, depois em Eduardo, como se também não acreditasse no que acabara de testemunhar. Eduardo, ainda ajoelhado no chão, com as lágrimas recomeçando a cair, não conseguia soltar o abraço. Ele apertava Maria contra si, sentindo o coraçãozinho dela bater forte, o cheiro familiar de seu cabelo, o peso real de sua filha viva, presente. Maria, minha Maria, sussurrou a voz embargada. Você falou o nome dela. Ele olhou para Lúcia e o mundo parou novamente. Seus olhos, antes apenas cansados e tristes, agora brilhavam com uma intensidade que Lúcia nunca havia visto. Uma mistura de gratidão desmedida, admiração e algo mais, uma centelha que ela não conseguia nomear, mas que fez seu próprio coração acelerar. A notícia espalhou-se pela mansão como um rastilho de pólvora. Dona Gertrudes, atraída pela voz de Eduardo, apareceu na porta, o rosto contorcido entre o ceticismo habitual e o choque genuíno ao ver Maria não apenas falando, mas sorrindo, respondendo. Outros funcionários se aglomeraram discretamente no corredor, testemunhando o milagre que ninguém esperava mais. O ar, antes pesado de luto, agora vibrava com uma eletricidade palpável, um murmúrio de esperança. Nos dias seguintes, a rotina da casa transformou-se radicalmente. O quarto de Maria, antes um santuário silencioso e intocável, tornou-se o epicentro de uma renovação surpreendente. Eduardo cancelou reuniões importantes, delegou responsabilidades e passou a dedicar horas do seu dia ao quarto da filha. Ele não interferia, apenas observava, maravilhado, enquanto Lúcia, agora oficialmente convidada a passar mais tempo com Maria, embora ainda fosse tecnicamente apenas a faxineira, conduzia a menina por um mundo de redescobertas. Lúcia trouxe o violão todos os dias. Maria, agora ansiosa por ouvir as melodias, começou a tentar cantarolar os sons. Não eram palavras, mas vocalizações ritmadas, ecoando as notas que Lúcia tocava. Era uma música primitiva, cheia de significado só para elas. Eduardo sentava-se num canto, o computador esquecido no colo.
apenas absorvendo cada som, cada sorriso, cada pequeno movimento de Maria que antes estava congelado. Um momento particularmente engraçado e comovente ocorreu quando Lúcia tentou ensinar Maria a bater palmas. Maria, ainda com a coordenação motora um pouco comprometida pela imobilidade prolongada, batia as mãos desengonçadamente, uma mais rápida que a outra, produzindo um som desritimado que a fazia rir. Um som claro, cristalino, que ecoou pela casa como sinos de alegria. Até Dona Gertrudes, espiando pela porta, não conseguiu conter um sorriso amargo. "Parece um passarinho batendo asas", comentou, e pela primeira vez não havia crítica em sua voz. O progresso era lento, mas inegável. Maria começou a engatinhar pelo tapete, seguindo Lúcia e o violão. Era um esforço visível, seus braços ainda fracos tremendo, mas a determinação nos olhinhos era feroz. Lúcia sempre estava ao lado, incentivando com palavras doces e um sorriso constante. "Vem, Maria, a música está aqui, você consegue." E Maria engatinhava centímetro por centímetro, até alcançar o violão ou o colo de Lúcia. Eduardo observava tudo, sentindo um amor por Lúcia crescer dentro dele. Não apenas gratidão, mas uma profunda admiração por sua paciência, sua intuição, sua força silenciosa. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Lúcia prendia o cabelo quando se concentrava, o pequeno sinal de nascença perto de seu olho, a maneira gentil como suas mãos, calejadas pelo trabalho, se tornavam tão delicadas ao tocar o violão ou ao acariciar o cabelo de Maria. Ele passou a buscar sua companhia, não apenas para falar sobre Maria, mas para conversar sobre música, sobre livros, sobre a vida que ela levava fora daquele mundo dourado. Numa tarde quente, enquanto Lúcia tocava uma canção mais animada, Maria, sentada no chão, começou a balançar o corpo no ritmo. De repente, empurrando-se com as mãos, ela tentou ficar de cócoras. Lúcia parou de tocar, o coração na garganta. Eduardo, que estava entrando no quarto com um suco, parou no limiar, imóvel. Maria, com esforço sobre-humano, conseguiu apoiar os pezinhos no chão. Suas perninhas tremiam violentamente, mas ela estava de pé, segurando-se nas calças de Lúcia. Um sorriso enorme iluminou seu rosto. "Olha, papai! Olha, Lúcia!" A voz ainda era fraca, mas clara, cheia de orgulho. Era a primeira vez que ela chamava Eduardo de papai, desde o trauma. Eduardo não conteve o grito de alegria. Ele correu e ajoelhou-se ao lado delas, oferecendo o braço como apoio. "Sim, minha princesa, eu estou vendo. Você está de pé. Você é incrível." Lúcia, com lágrimas nos olhos, segurava firmemente a mãozinha de Maria. "Vem, Maria, dá um passinho só, para o papai." Maria olhou de Lúcia para Eduardo, hesitante. Depois, com um movimento vacilante, mas decidido, deu um pequeno passo à frente, segurando-se nas mãos de ambos. Foi um passo curto, desajeitado, mas foi um passo. Um passo que simbolizava a vitória da vida sobre o trauma, da esperança sobre o desespero. Um passo que uniu três almas de uma forma que ninguém poderia prever. Naquele momento, com Maria de pé entre eles, as mãos entrelaçadas, os olhos de Eduardo encontraram os de Lúcia por cima da cabeça da menina. Não havia palavras necessárias, apenas um entendimento profundo, uma conexão que ia além da gratidão, além da admiração. Era algo novo, tenso, eletrizante. O ar entre eles pareceu estalar, carregado de uma possibilidade que assustava e atraía ao mesmo tempo. O mundo, que lá fora, os negócios, a fortuna, as expectativas, perdeu completamente o sentido. Ali naquele quarto simples, com o som do violão esquecido no chão e o eco do primeiro passo de Maria, um novo capítulo, não apenas para a menina, mas para Eduardo e Lúcia, estava apenas começando. E o futuro, antes tão sombrio, agora brilhava com a promessa incandescente de um amor que nascia das cinzas da dor. Aquele primeiro passo de Maria ecoou muito além das paredes do quarto. Ele reverberou por toda a mansão, infundindo um novo ritmo, uma energia quase elétrica. O silêncio sepulcral deu lugar a um burburinho contido de esperança. Até Dona Gertrudes, cujo ceticismo era tão antigo quanto as próprias paredes da casa,
Começou a tratar Lúcia com um respeito velado, quase reverente. A menina está outra coisa, murmurava ela para as outras funcionárias, enquanto arrumava flores no vaso da entrada. É o jeito da Lúcia. Tem um dom. Eduardo, transformado, parecia ter trocado seu terno de executivo por uma armadura de protetor zeloso. Ele estava sempre por perto, observando cada avanço de Maria com um orgulho que transbordava pelos olhos. Mas seu olhar, cada vez com mais frequência, desviava-se da filha para pousar em Lúcia. Havia uma fome nele, uma necessidade de entender, de se conectar com a mulher que havia realizado o impossível. Numa tarde ensolarada, enquanto Maria brincava com blocos de montar no tapete, outra vitória, a coordenação motora fina retornando. Eduardo encontrou Lúcia no Jardim das Rosas. Ela estava arrancando ervas daninhas, o sol brincando em seu cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos do calça jeans, uma peça rara em seu guarda-roupa, que ele passara a usar mais para estar mais perto da realidade da casa. Lúcia, começou ele, a voz um pouco rouca. Eu queria agradecer, de verdade. Não há dinheiro no mundo que pague pelo que você fez pela Maria, pelo que você está fazendo por nós. Ele hesitou, olhando para as rosas como se buscasse inspiração. Na verdade, eu queria fazer algo por você. Algum curso? Uma viagem? O que você quiser. Lúcia parou de cavar, limpando as mãos no avental. Olhou para ele, um sorriso pequeno, e um tanto triste nos lábios. Senhor Eduardo, por favor, me chame de Eduardo. Ele interrompeu um pouco ansioso. Eduardo, ela continuou suavemente. Não fiz isso por recompensa. Fiz porque a Maria me tocou e porque a música ela cura. Ela me curou muito também quando era pequena. Ela baixou o olhar, brincando com um galho seco. Mas se quer me agradecer, poderia me ajudar com uma coisa? Qualquer coisa, disse ele imediatamente. Me ensine a usar o computador? Pediu Lúcia, um brilho de curiosidade nos olhos. Sempre tive vontade de aprender, talvez até pesquisar mais sobre música, terapias, para ajudar ainda mais a Maria. Eduardo ficou surpreso, depois encantado. A simplicidade do pedido o desarmou completamente. Claro, com o maior prazer. Podemos começar amanhã no meu escritório, depois que a Maria dormir. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. E obrigado por me lembrar que as coisas mais valiosas não se compram. Aquele momento no jardim sob o sol dourado foi o primeiro de muitos encontros informais. As aulas de informática transformaram-se em conversas prolongadas. Ele falava de seus negócios, da pressão, da solidão que a fortuna às vezes trazia. Ela falava de sua infância humilde, de seu pai que lhe ensinou as primeiras notas no violão antes de morrer, dos sonhos que ela guardava num canto do coração. Eles riam juntos. Ele de suas gafes tecnológicas, quase apagou um arquivo importante, tentando abrir um jogo de cartas. Ela de suas histórias engraçadas do bairro onde morava. A atração entre eles crescia, sutil mas inegável, como uma planta encontrando uma fresta no asfalto para brotar. Maria, nesse ímpeto, prosperava. Com a ajuda de Lúcia e o incentivo constante do pai, ela começou a dar passos mais firmes, sempre segurando em uma mão. A fala voltava em torrentes. Frases curtas, cheias de entusiasmo, nomeando objetos, cantarolando as músicas de Lúcia. A mansão voltou a ter o som de risos infantis, algo que Eduardo pensara nunca mais ouvir. Ele se pegava observando Lúcia, com Maria, sentindo uma onda de calor e algo mais. Um desejo profundo de construir uma família nova, uma vida nova, com aquela mulher extraordinária. No entanto, a cura raramente é uma linha reta. Num final de tarde chuvoso, enquanto tentava alcançar um brinquedo que caíra perto da poltrona, Maria, animada, soltou a mão de Lúcia e deu 2 passos sozinha. Foi uma vitória eufórica. Papai! Lúcia! Veja! Gritou ela, pulando no lugar. Mas o entusiasmo foi maior que o equilíbrio. Seus pés escorregaram no tapete liso e ela caiu pesadamente, batendo a cabeça no chão. O som da batida seca foi seguido por um silêncio gelante. Depois,
por um grito agudo de dor e pânico. Maria começou a chorar descontroladamente, um choro primitivo de terror, como se o trauma do assalto e da perda da mãe fosse revivido naquela queda. Ela se encolheu, gritando: "Mamãe! Mamãe! Socorro!" Entre soluços convulsivos, Eduardo, que chegara correndo ao ouvir o grito inicial, sentiu o sangue gelar nas veias. Ele tentou se aproximar, mas Maria se afastou gritando mais alto, os olhos vidrados de pânico. Foi Lúcia quem agiu. Ignorando o próprio susto, ela ajoelhou-se lentamente, estendendo as mãos, mas sem tocar. "Maria, querida, sou eu. Lúcia, você está segura, estou aqui." Sua voz era um fio de calma no caos. Maria continuava a chorar, chamando pela mãe. Então, num momento de pura angústia e instinto, a menina estendeu os bracinhos trêmulos na direção de Lúcia, os olhos suplicantes. Entre soluços que sacudiam seu corpinho, ela disse a palavra que cortou o ar como uma faca: "Mamãe, Lúcia, mamãe." O choro de Maria cessou por um segundo, substituído por um olhar confuso e desesperado. Lúcia ficou paralisada, as mãos ainda estendidas, o rosto pálido. Eduardo, imóvel ao lado, sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A palavra dita com tanta dor e necessidade carregava um peso imenso. Não era apenas um engano infantil, era um apelo, uma transferência de todo o amor e necessidade que Maria sentia pela mãe falecida, para a única mulher que conseguia alcançá-la, que a estava trazendo de volta à vida. Lúcia fechou os olhos por um instante. Uma lágrima solitária escorrendo. Quando os abriu, havia uma determinação dolorosa neles. Ela não podia ser a mãe de Maria. Não cabia a ela aquele lugar sagrado, mas também não podia rejeitar a menina naquele momento de puro terror. Com um movimento lento e cuidadoso, ela aproximou-se e envolveu Maria num abraço apertado, acariciando suas costas enquanto soluços retumbavam contra seu ombro. "Shhh! Estou aqui, minha pequena. Estou aqui. Você está segura. A Lúcia está com você." Eduardo observou a cena, o coração partido e ao mesmo tempo transbordando de amor por ambas. Ele viu a dor na expressão de Lúcia, o peso da responsabilidade que ela não buscara, mas que agora carregava com uma força que o deixava sem fôlego. Viu a agonia de Maria, buscando consolo na única âncora que encontrara no seu mar de dor. Naquele abraço, sob a luz fria da tarde chuvosa, com o eco da palavra mamãe ainda vibrando no ar, Eduardo percebeu que o caminho à frente seria muito mais complexo do que sonhara. A cura de Maria estava entrelaçada com os sentimentos que ele e Lúcia estavam começando a nutrir um pelo outro. Sentimentos que agora carregavam o fardo de uma expectativa imensa, quase impossível. Como poderiam construir algo novo, quando o fantasma da mãe de Maria e o papel involuntário de Lúcia como sua substituta emocional pairava tão pesadamente sobre eles? A pergunta, não formulada, pairou no ar úmido da sala, mais densa do que a chuva lá fora. O eco da palavra mamãe pairou sobre a mansão como uma névoa densa e fria nos dias seguintes. Maria, fisicamente ilesa após a queda, apenas um pequeno galo na testa, parecia ter regredido emocionalmente. Voltou a ser mais quieta, apegando-se com uma intensidade quase desesperada a Lúcia. Seu olhar, que antes brilhava de descoberta, agora carregava uma sombra de medo, como se temesse que Lúcia também pudesse desaparecer. Lúcia, por sua vez, carregava um peso invisível. O nome mamãe não era um título que ela buscasse ou merecesse. Era um fardo emocional, uma lembrança constante da ausência dolorosa da verdadeira mãe de Maria. Ela continuava dedicada, paciente, tocando o violão, incentivando os passos, mas uma barreira sutil erguera-se entre ela e Eduardo. Um silêncio desconfortável substituíra as conversas fáceis do jardim e das aulas de informática. Eduardo percebia a mudança. Via a luta nos olhos de Lúcia, a forma como ela evitava seu olhar por mais de alguns segundos, como se temesse, que ele esperasse que ela preenchesse um lugar que não era seu. Ele também sentia uma pontada de ciúmes. Não era exatamente ciúmes da mãe falecida. Era uma angústia profunda,
O medo de que o vínculo tão especial que começava a florescer entre ele e Lúcia fosse destruído por essa confusão emocional de Maria. Ele queria Lúcia, não como substituta, mas como ela mesma, a mulher que o despertara, que curara sua filha, que o fazia rir e sonhar novamente. Numa noite, após colocar Maria para dormir, um processo que agora exigia a presença constante de Lúcia até que a menina adormecesse, Eduardo encontrou Lúcia na cozinha, preparando um chá. A luz suave da luminária sobre a pia desenhava sombras cansadas em seu rosto. Lúcia, começou ele a voz baixa, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Lúcia suspirou, não virando. Foi só o susto, senhor. Eduardo. A criança estava assustada. Não foi só o susto, insistiu ele aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. Você ouviu o que ela chamou você, e eu vi o seu rosto. Você está sofrendo. Ela finalmente se virou, os olhos úmidos. E não deveria. Como posso aceitar ser chamada de mãe por uma criança que perdeu a verdadeira de forma tão brutal? É um desrespeito à memória dela, à dor dela. E é um peso que não posso carregar, Eduardo. Não sou a mãe dela. Nunca serei. Eu sei, disse ele, com força, mas suavidade. Ninguém espera que você seja, mas você é algo para ela. Algo essencial. Algo que salvou ela. E algo que está salvando eu também. Ele deu um passo à frente, correndo o risco. Lúcia, o que está acontecendo entre nós é real, eu sinto. E não tem nada a ver com a Maria te chamando de mãe. Tem a ver com você. Com sua força, sua doçura, sua música, com o jeito que você me faz sentir vivo de novo. Lúcia olhou para ele, chocada pela vulnerabilidade em suas palavras. Viu a sinceridade, o medo de rejeição misturado com a esperança. Mas o fantasma da palavra mamãe ainda era grande demais. Eduardo, é complicado. A Maria está confusa. Se começarmos algo agora, como ela vai reagir? Ela pode se sentir traída, ou pior, pode achar que eu estou tentando tomar o lugar da mãe dela. E eu não quero isso nunca. Então esperamos, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo. Esperamos até que ela esteja mais forte, mais segura. Mas não me afaste, Lúcia, por favor. Deixe que eu esteja perto, que eu a conheça, que nós construamos algo no nosso tempo, sem pressões, sem expectativas, além de sermos amigos. E talvez um dia algo mais. Ele estendeu a mão não para tocar, mas como oferta de paz. Eu preciso de você na vida dela. E eu preciso de você na minha. Lúcia olhou para a mão estendida, depois para os olhos suplicantes de Eduardo. O medo ainda estava lá, mas algo mais começou a brotar. A esperança de que talvez houvesse um caminho, um meio termo onde ela pudesse ser a salvadora, a amiga, a professora de música, e quem sabe, no futuro, algo diferente para Eduardo, sem jamais tentar apagar a memória da mãe de Maria. Ela assentiu lentamente, um pequeno sorriso trêmulo aparecendo. Amigos, então, e focados na Maria, ela vem primeiro, sempre. Sempre, concordou Eduardo, sentindo um alívio imenso. O caminho ainda era incerto, mas a porta não se fechara. Nos dias seguintes, um novo equilíbrio se estabeleceu. Lúcia manteve sua dedicação total a Maria, mas permitiu que Eduardo participasse mais ativamente das sessões de terapia com o violão. Ele aprendeu a tocar acordes simples, e juntos, os três formavam um trio improvisado. Maria adorava, rindo das notas desafinadas do pai e aplaudindo entusiasticamente quando Lúcia fazia um solo. Um momento particularmente engraçado e revelador ocorreu quando Lúcia tentou ensinar Eduardo a usar um programa de edição de áudio no computador. Ele, acostumado a comandar impérios tecnológicos, completamente perdido diante de uma interface simples, clicou no botão errado e fez com que a voz de Lúcia, gravada cantando uma canção de ninar, saísse acelerada, parecendo um esquilo. Maria, que estava no colo de Lúcia, explodiu numa gargalhada tão forte e genuína que ecoou pela casa inteira. Até Dona Gertrudes, passando pelo corredor, soltou uma risada abafada. Eduardo, vermelho de vergonha, mas vendo a alegria da filha, acabou rindo junto. Foi um momento de pura despretensiosa felicidade familiar, algo que ele há muito não sentia,
Aos poucos, Maria foi se recuperando do susto da queda. O medo diminuiu, substituído por uma curiosidade renovada. Ela começou a fazer perguntas sobre a mãe, olhando alternadamente para Eduardo e Lúcia. "Mamãe do céu gosta de música também?" perguntou um dia enquanto desenhava. Eduardo, com o coração apertado, respondeu com honestidade: "Gostava sim, minha flor. Ela adorava cantar. E tenho certeza que ela está muito feliz lá de cima, vendo você cantar e dançar com a Lúcia." Lúcia, ouvindo, sorriu para Maria, acrescentando: "E ela deve estar muito orgulhosa de como você é forte e corajosa." Maria pareceu absorver as palavras, um olhar pensativo no rosto. Depois ela pegou seu lápis de cor favorito, um azul brilhante, e fez um desenho. Nele havia 3 figuras: uma alta, Eduardo; uma com cabelos longos, segurando um violão, Lúcia; e uma pequena, Maria, todos de mãos dadas, sob um grande sol. Acima deles uma estrela brilhava. Ela entregou o desenho para Lúcia. "É para você, e para o papai, e a estrela é mamãe do céu, olhando a gente." Lúcia e Eduardo trocaram. Um olhar profundo, carregado de emoção. Aquele desenho simples era um símbolo poderoso. Maria não estava mais confundindo Lúcia com sua mãe. Ela estava encontrando um lugar para Lúcia em seu coração, ao lado do pai e da memória da mãe. Era um lugar novo, único. Era o lugar da Lúcia, a amiga, a professora, a mulher que fazia música e a fazia sorrir. Naquela noite, após Maria dormir, Eduardo encontrou Lúcia na varanda, olhando as estrelas. Ele se aproximou em silêncio, ficando ao lado dela. "Ela está entendendo", sussurrou Lúcia com os olhos brilhando. Aos pouquinhos, Eduardo cobriu a mão dela com a sua, um gesto simples, mas que fez eletricidade percorrer ambos. "Por causa de você. E por causa dela. Ela é incrível." Ele hesitou, depois acrescentou a voz rouca: "E você também. Incrível." Lúcia virou o rosto para ele, a lua iluminando suas feições. O medo ainda estava lá, nos cantos dos olhos, mas também havia algo novo, uma abertura, uma vulnerabilidade que convidava. "Nós estamos tentando", disse ela suavemente, "pela Maria, e por nós." Eduardo apertou sua mão com mais força. "Sim, estamos tentando." Ele não se moveu para beijá-la. O momento não era para isso. Era para reconhecer a jornada difícil que estavam empreendendo juntos, por amor àquela menina que os unira, e pelo sentimento que, apesar dos medos e complexidades, começava a florescer entre eles, forte e tenaz como uma flor nascendo no concreto. O futuro ainda era incerto, mas naquela varanda, sob o olhar das estrelas e da Mãe do Céu, um novo capítulo de esperança e coragem estava sendo escrito, nota por nota, passo a passo. As semanas seguintes foram marcadas por um progresso visível e delicado. Maria, fortalecida pela segurança do vínculo com Lúcia e pelo envolvimento renovado de Eduardo, começou a dar passos mais confiantes. Ainda preferia segurar em uma mão, mas os momentos em que se soltava, por breves segundos, aumentavam, sempre acompanhados de um sorriso triunfante. A fala tornou-se uma torrente de perguntas, comentários e canções desafinadas que enchiam a mansão de vida. Eduardo e Lúcia mantiveram a promessa de serem amigos, mas a eletricidade entre eles era constante. Trocavam olhares demorados, toques acidentais que duravam um segundo a mais. Conversas que se estendiam até tarde da noite, após Maria dormir, sobre sonhos, medos e o futuro. O medo de Lúcia de ferir a memória da mãe de Maria ou de confundir a criança ainda existia, mas começava a ser ofuscado por um sentimento mais forte. A alegria de estar perto de Eduardo, de compartilhar essas pequenas vitórias, de ver o brilho nos olhos dele quando observava a filha. Um desafio importante surgiu. Maria precisava sair de casa. O mundo lá fora era grande, barulhento, potencialmente assustador. A última vez que estivera num ambiente público fora no dia do assalto. Eduardo estava ansioso, mas sabia que era um passo necessário para a recuperação plena da filha. "Vamos tentar algo pequeno", sugeriu Lúcia numa noite. "Um parque, ou até mesmo o jardim de uma confeitaria. Algum lugar calmo onde ela possa se sentir segura."
Eduardo concordou, mas decidiu ir além. Que tal um shopping? Não um grande, mas um menor. Durante a semana de manhã, quando está vazio. Ela pode escolher um brinquedo novo e você vem conosco, Lúcia. Por favor. Lúcia hesitou. O shopping? O lugar cheio de gente, de sons, de lembranças ruins? Mas viu a determinação nos olhos de Eduardo e a necessidade de Maria expandir seu mundo. Está bem, eu vou, mas fiquemos perto, e se ela assustar, saímos imediatamente. O dia chegou, ensolarado e promissor. Maria, vestida com um vestido novo que Lúcia ajudara a escolher, um rosa vibrante que a menina adorara, estava excitada. Vou andar sozinha, papai? Como gente grande? Perguntou, os olhos brilhando. Vamos ver, minha princesa, disse Eduardo, pegando sua mão. Lúcia ficou do outro lado, oferecendo também sua mão. Maria entre os dois parecia uma pequena rainha. O shopping estava de fato quase vazio. O eco de seus passos no piso frio soou alto demais para Maria. Ela apertou as mãos de Eduardo e Lúcia com força, olhando ao redor com wide eyes. Passaram por algumas lojas, vitrines coloridas. Maria começou a relaxar, apontando para bonecas e bolas. Então avistou uma loja de brinquedos no final do corredor. Seu rosto se iluminou. Quero aquela boneca, a de cabelo azul, gritou apontando. Eduardo sorriu. Então vamos lá, devagar. Eles começaram a caminhar em direção à loja. Maria, concentrada na boneca, deu alguns passos mais rápidos. De repente, ela soltou as mãos de ambos e deu 2, 3 passos sozinha, em direção à vitrine. Foi rápido, instintivo. Ela parou, olhou para trás, surpresa com sua própria ousadia, e deu uma gargalhada de pura alegria. Consegui, andei sozinha. Eduardo e Lúcia pararam, o coração na garganta. O orgulho era imenso, mas o medo também. Eles correram até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Você foi incrível, Maria, disse Eduardo, abraçando-a. A boneca, Lúcia? Posso ter? Perguntou Maria, olhando para Lúcia com confiança total. Lúcia sorriu, sentindo uma onda de amor pela menina. Claro que pode, pequena. Você mereceu. Enquanto Eduardo pagava pela boneca, Maria ficou com Lúcia abraçando o novo tesouro. Foi então que um grupo de crianças de uma escola passou correndo pelo corredor, gritando e rindo alto. O barulho, súbito, o movimento rápido, atingiu Maria como uma flecha. Seu rosto desconfigurou-se em pânico. Ela largou a boneca, cobriu os ouvidos com as mãos e começou a chorar, soluços altos e desesperados. Não, barulho, medo! Lúcia reagiu instantaneamente. Ajoelhou-se, envolvendo Maria num abraço protetor, virando as costas para o barulho, criando uma barreira com seu próprio corpo. Shh! Está tudo bem, minha pequena. É só crianças brincando, a Lúcia está aqui, o papai está aqui, você está segura. Ela começou a cantarolar baixinho a música calma que sempre acalmava Maria. Eduardo correu de volta vendo a cena. Seu primeiro instinto foi pegar Maria nos braços e fugir dali. Mas ele viu a forma como Lúcia conseguia acalmar a menina, como seu canto e seu abraço eram um porto seguro. Ele se ajoelhou ao lado delas, colocando uma mão no ombro de Lúcia e a outra nas costas de Maria. Estamos aqui, Maria, juntos. Ninguém vai te machucar. Pouco a pouco, o choro de Maria foi diminuindo, transformando-se em soluços ofegantes. Ela desencostou o rosto do ombro de Lúcia e olhou para o pai, depois para Lúcia, os olhos ainda assustados, mas buscando confirmação. Segura? Segura, prometeu Eduardo com firmeza. Segura como uma concha. Lúcia sorriu, limpando as lágrimas do rosto de Maria. Segura como a música. Maria respirou fundo, olhando para a boneca caída no chão. Lúcia a pegou e entregou a ela. Sua boneca está aqui. Maria abraçou a boneca com força. Depois olhou para Lúcia e para Eduardo. Com uma voz ainda trêmula, mas decidida, ela estendeu um bracinho para cada um. Mãos, de novo. Eles pegaram em suas mãos, formando novamente o círculo protetor. Saíram do shopping mais devagar, Maria entre eles, olhando ao redor com mais cuidado, mas sem pânico. A experiência havia sido assustadora, mas também uma vitória. Ela enfrentara um gatilho forte e encontrara refúgio neles. Na volta para casa, no carro silencioso,
Maria adormeceu no banco de trás, a boneca apertada contra o peito. Eduardo e Lúcia trocaram um olhar no retrovisor. Foi um olhar carregado de exaustão, alívio e algo mais profundo, a admiração mútua pela força que haviam encontrado um no outro durante a crise. Ao chegarem, enquanto Eduardo carregava Maria dormindo para seu quarto, Lúcia ficou no jardim, respirando o ar fresco da noite. Eduardo voltou e ficou ao lado dela, em silêncio por um momento. Ela foi incrível, disse ele baixinho. E você foi incrível. A forma como você a acalmou. Lúcia, eu não sei o que faríamos sem você. Lúcia olhou para ele, a lua iluminando seu rosto. Nós faríamos juntos. Ela hesitou, depois acrescentou, a voz quase um sussurro. Hoje, no shopping. Quando ela assustou e eu a abracei, por um segundo eu pensei, e se eu não conseguisse? E se ela voltasse para aquele lugar escuro? O medo foi tão grande. Eduardo deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles a quase nada. Ele levantou a mão e, com uma delicadeza que lhe era incomum, tocou levemente o rosto de Lúcia, afastando um fio de cabelo. Mas você conseguiu. E eu estava ali. Estamos nisso juntos, Lúcia. Nos medos, nas vitórias, em tudo. Seus olhos escuros mergulharam nos dela, cheios de uma emoção crua. E eu estou cansado de ter medo de sentir o que sinto por você. O ar entre eles pareceu vibrar. Lúcia sentiu o coração disparar, uma mistura de desejo e medo da intensidade daquele momento. É Eduardo, começou a voz falhando. Ele não a deixou terminar. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar, para dizer não. Mas Lúcia não se moveu. Seus olhos se fecharam quando os lábios dele finalmente encontraram os dela. Não foi um beijo de paixão descontrolada, mas de profundo reconhecimento, de alívio, de promessa. Foi um beijo que dizia: eu vejo você, eu te valorizo, estou aqui. Foi doce, lento, carregado de todas as emoções não ditas nas últimas semanas. Quando se separaram, ambos ofegantes, o mundo parecia diferente. O peso do nome mamãe ainda existia, as complexidades da situação permaneciam, mas naquele momento, sob o luar do jardim, eles haviam dado um passo importante, um passo em direção um ao outro, tão significativo quanto os primeiros passos de Maria. Um passo que dizia, talvez apesar de tudo, fosse possível construir algo novo, algo forte e verdadeiro, a partir das cinzas da dor. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas pela primeira vez estavam dispostos a tentar caminhar juntos nessa direção, de mãos dadas, como haviam feito com Maria no shopping. O caminho seria longo, mas o primeiro passo, o mais difícil, acabara de ser dado. Os dias seguintes ao beijo no jardim foram tecidos com fios de expectativa e uma doce timidez. Eduardo e Lúcia não falaram sobre o momento, mas ele pairava entre eles como uma melodia suave, colorindo cada interação. Os toques tornaram-se mais frequentes, mais intencionais. A mão de Eduardo no pequeno das costas de Lúcia ao passar por ela no corredor. O modo como Lúcia ajustava a gravata dele antes de uma reunião. Um sorriso cúmplice trocado sobre a cabeça de Maria enquanto brincavam. Maria, felizmente, parecia absorver essa nova harmonia como uma planta que recebe luz. Ela progredia em saltos. Andava com mais confiança, embora ainda preferisse segurar em uma mão em ambientes desconhecidos, e sua fala era um rio caudaloso de perguntas, observações e canções. O trauma ainda estava lá, uma sombra que às vezes passava rápido em seus olhos, diante de barulhos inesperados ou movimentos bruscos, mas ela aprendia a navegar por ele, encontrando segurança no porto formado por Eduardo e Lúcia. Um novo desafio surgiu, a escola. Após meses de isolamento, era hora de Maria reintegrar-se ao mundo infantil. Eduardo estava ansioso. Ela está pronta? Perguntou a Lúcia uma noite, enquanto observavam Maria montar um quebra-cabeça complexa com uma concentração impressionante. Lúcia pensou. Fisicamente, sim. Emocionalmente, ela está mais forte, mas a escola é um ambiente diferente.
Barulhento, cheio de regras, outras crianças, vai ser um teste. Então vamos prepará-la, decidiu Eduardo. E você vai comigo no primeiro dia. E talvez possamos conversar com a diretoria sobre algo especial. O algo especial revelou-se uma ideia ousada. Eduardo, usando sua influência e uma generosa doação, conseguiu que a escola organizasse uma pequena apresentação musical na primeira semana de aulas, algo informal para as crianças se conhecerem. E ele pediu que Lúcia fosse a artista convidada. Eu? Não, Eduardo, eu não sou profissional, protestou Lúcia, corando. Você é a música que curou minha filha, disse ele com uma convicção que a silenciou. E Maria adora cantar com você. Pense nisso como um presente para ela, um passo seguro para entrar na escola. Lúcia relutou, mas viu a lógica. A música era a ponte mais segura que Maria tinha. Concordou com o coração na garganta. Os preparativos foram intensos e cheios de momentos ternos e engraçados. Lúcia ensinou a Maria uma canção simples e alegre sobre um passarinho que aprende a voar, uma metáfora perfeita. Maria ensaiava com entusiasmo, mas às vezes esquecia a letra e inventava versos absurdos que faziam Lúcia e Eduardo explodirem de riso. O passarinho comeu bolo de sapato, gritou Maria uma vez, dançando desenfreada, e a risada foi tão contagiante que até Dona Gertrudes, que passava, soltou uma risadinha abafada. Eduardo, nesse meio tempo, presenteou Lúcia com algo inesperado. Não joias nem roupas caras. Ele apareceu com uma caixa de papelão, amarrada com um laço simples. Dentro, um violão novo, não luxuoso, mas de boa madeira, com um brilho acolhedor. Para você, disse ele baixinho, para que sua música continue a florescer. O outro já está cansado. Lúcia ficou sem palavras. Passou os dedos pelas cordas novas, produzindo um som límpido. Seus olhos encheram-se de lágrimas. É lindo. Mas não precisava... Eu precisava, cortou Eduardo, aproximando-se. Ele pegou sua mão que segurava o violão e beijou levemente seus knuckles. Você me deu de volta minha filha, Lúcia. E você está me dando esperança, de novo, isso não tem preço. O olhar entre eles foi intenso, carregado de promessas não ditas. Ele inclinou-se e beijou-a, um beijo lento, doce, que falava de gratidão, admiração e um desejo crescente. Lúcia respondeu, deixando o violão descansar no colo e envolvendo os braços em torno do pescoço dele, perdendo-se no momento. O dia da apresentação chegou. A pequena sala de música da escola estava decorada com desenhos infantis. Algumas crianças, curiosas, sentavam no tapete com seus pais. Maria, vestida com seu vestido rosa favorito, segurava a mão de Lúcia com força, olhando ao redor com wide eyes. Eduardo ficou um pouco atrás, dando espaço, mas seu olhar nunca se desviou delas. Lúcia sentou-se num banquinho, o violão novo no colo. Respirou fundo e começou a tocar a melodia suave da canção do passarinho. Maria, inicialmente tímida, olhou para Lúcia, que sorriu e acenou com a cabeça. Então, a menina, com uma voz pequena, mas clara, começou a cantar. Passarinho pequenino, com medo de voar. Lúcia a acompanhou, sua voz harmonizando-se perfeitamente com a de Maria. As outras crianças pararam de mexer-se, fascinadas. Os pais sorriam, comovidos. Eduardo sentiu um nó na garganta, vendo sua filha, a menina que não falava nem andava, cantando com confiança no palco, de mãos dadas com a mulher que amava. Mas ele deu um pulinho e foi se arriscar. Maria, embalada pela música e pela segurança de Lúcia ao lado, soltou a mão dela e deu 2 passos sozinha em direção ao público, um sorriso radiante no rosto. Um murmúrio de admiração percorreu a sala e descobriu o céu azul a voar. Ela terminou a frase com um braço erguido, triunfante. A sala explodiu em aplausos. Maria riu, curvando-se teatralmente, e correu de volta para Lúcia, abraçando-a com força. Conseguimos, Lúcia. Eu cantei e andei sozinha. Lúcia abraçou-a de volta, os olhos marejados. Você foi incrível, minha pequena artista. Eduardo aproximou-se, juntando-se ao abraço. As duas foram incríveis. Ele beijou a cabeça de Maria, depois olhou para Lúcia,
com um amor tão puro, intenso que fez seu coração disparar. Foi então que uma mulher se aproximou. Era a professora de Maria, Dona Clara, uma senhora de meia idade com olhos atentos e um sorriso caloroso. Foi lindo, simplesmente lindo, disse ela, olhando para Maria com carinho. Maria, você tem um dom. E você? Seu olhar voltou-se para Lúcia, e o sorriso dela pareceu hesitar, substituído por uma expressão de surpresa profunda, quase de choque. Lúcia? Lúcia Almeida? Lúcia ficou pálida. O sangue pareceu drenar de seu rosto. Ela largou o abraço de Maria e deu um passo para trás como se tivesse sido atingida. Sim, eu sou Lúcia, disse ela, a voz sumida. A senhora me conhece? Dona Clara olhou de Lúcia para Eduardo, depois de volta para Lúcia, seus olhos cheios de uma complexa mistura de surpresa, alegria e algo que parecia apreensão. Conheço? Minha querida, eu lembro de você, da Escola Municipal de Música há mais de 20 anos. Você era a menininha prodígio, aquela que tocava violão como um anjo, mesmo com as mãos tão pequenas. Seu pai era tão orgulhoso. Eu era sua professora de teoria musical no último ano, que você frequentou antes de você sumir do mapa. Nós todos nos perguntamos o que havia acontecido com você. Seu talento era extraordinário. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Maria olhava de Dona Clara para Lúcia, confusa. Eduardo olhava para Lúcia, seu rosto uma máscara de choque e dawning horror. Ele via a mulher que amava, a mulher que curara sua filha, sendo revelada não como uma simples faxineira com um dom, mas como alguém com um passado musical brilhante, um talento que fora perdido, abandonado. As perguntas martelavam em sua mente. Por que ela sumira? Por que escondeu isso? O que mais ela não contara? Lúcia estava petrificada, o rosto branco como papel. Seu segredo mais guardado, o fragmento de um sonho que ela enterrara profundamente, ao lado da dor da perda do pai e das dificuldades da vida, acabara de ser exposto no lugar mais inoportuno possível, diante de Maria, diante de Eduardo. O mundo que ela construíra com cuidado, baseado na simplicidade e na dedicação à criança, ameaçava desmoronar. O olhar de Dona Clara era um espelho refletindo a garota cheia de promessas que ela um dia fora, e a mulher cansada que se tornara. E o olhar de Eduardo? O olhar de Eduardo era o que mais temia, não de raiva, mas de confusão, de dor, de questionamento. Como ela explicaria? Como explicaria que o talento que ele admirava tanto era apenas a sombra do que fora? Que a vida a forçara a abandonar aquele sonho? Que ela sentira vergonha durante anos de não ter sido forte o suficiente para lutar por ele? A música da vitória de Maria ainda ecoava na sala, mas agora soava como um prenúncio. O primeiro passo da menina na escola coincidira com o desmoronar do muro de segredos de Lúcia. E Eduardo, o homem que começara a amar, estava prestes a descobrir que a faxineira que entrara em sua vida carregava não apenas um violão, mas o peso de um sonho perdido e a sombra de uma identidade que ela pensara ter deixado para trás para sempre. O futuro, que parecia tão harmonioso minutos antes, agora estava repleto de acordes dissonantes e perguntas sem resposta. O silêncio na pequena sala de música da escola era espesso, quase palpável. Maria, sentindo a mudança súbita no ar, olhava de Dona Clara para Lúcia, depois para Eduardo, seus grandes olhos cheios de confusão. Ela soltou a mão de Lúcia e correu até o pai, agarrando-se à sua perna. "Papai, Lúcia está triste?" perguntou a voz pequena e preocupada. Eduardo envolveu Maria num abraço protetor, mas seus olhos não se desviaram de Lúcia. Estavam cheios de uma dor que ela temia ver. Não raiva, mas uma profunda decepção, uma sensação de traição por ela ter escondido algo tão significativo. "Sim, minha flor", disse ele para Maria, a voz rouca. A Lúcia está de surpresa. Dona Clara, percebendo a tensão, pareceu encolher-se. "Oh, desculpe-me. Eu não sabia que era um segredo. É só que foi tão emocionante revê-la depois de todos esses anos. Seu pai, o seu Almeida, ele falava tanto de você, Lúcia, do seu talento." Ela hesitou.
Depois acrescentou mais suavemente: ele ficaria tão orgulhoso de ver você aqui, usando seu dom para ajudar essa linda criança. Lúcia fechou os olhos por um instante. A menção do pai foi como uma punhalada. Ela respirou fundo, forçando-se a abrir os olhos e encarar Eduardo. A vergonha a consumia, mas também uma fadiga profunda de carregar aquele segredo por tanto tempo. Podemos ir embora, Eduardo? Por favor, sussurrou, a voz embargada. Eduardo assentiu, apertando Maria contra si. Sim, vamos. Ele agradeceu brevemente a Dona Clara, que prometeu manter Maria na lista, e saíram da sala, deixando para trás os aplausos silenciosos e o peso do passado. A viagem de volta para a mansão foi feita em um silêncio opressivo. Maria, no banco de trás, adormeceu rapidamente, exausta pela emoção do dia. Lúcia sentou-se ao lado de Eduardo, olhando fixamente pela janela, as mãos apertadas no colo. Eduardo dirigia com rigidez, os dedos brancos no volante. Quando chegaram, Eduardo carregou Maria para seu quarto. Ao voltar, encontrou Lúcia parada no hall, como se não soubesse para onde ir. Ele aproximou-se, parando a uma curta distância. Lúcia, começou ele, a voz baixa, controlada. Por quê? Por que me escondeu isso? Tudo esse tempo, você me fez acreditar que era apenas uma faxineira com um jeito para a música, não que você foi isso. Ele gesticulou vagamente, como se o talento dela fosse uma entidade física. Lúcia olhou para ele, e as lágrimas finalmente transbordaram. Porque não sou mais isso, Eduardo. Aquela menina, ela morreu. Morreu quando meu pai adoeceu. Quando as dívidas engoliram nossa casa. Quando tive que vender o violão dele para pagar os remédios. Morreu quando eu tive que largar a escola aos 15 anos para trabalhar em qualquer coisa que aparecesse. Limpar casas, lavar pratos, cuidar de velhos. A música era um luxo que eu não podia mais ter. Era uma lembrança dolorosa do que eu perdi, do que eu nunca seria. Ela deu um passo à frente, a voz ganhando força, tingida de amargura. E quando entrei nesta casa, eu era apenas a faxineira, a mulher humilde que precisava do emprego. Eu não queria sua pena. Não queria que você me visse como a ex-prodígio frustrada. Queria que você me visse como eu era agora, como a mulher que podia ajudar a Maria. Eduardo ficou imóvel, as palavras dela atingindo-o como ondas. Ele via a dor, a humilhação, os anos de luta refletidos em seus olhos. Mas você é aquela menina, Lúcia. O talento não desaparece. Você viu hoje o que fez pela Maria, o que fez por mim. Isso não é apenas nada, é extraordinário. É um fragmento, retrucou ela, a voz quebrando. Um eco do que eu poderia ter sido. Eu toquei hoje por medo de falhar com a Maria, não por prazer. E quando Dona Clara disse meu nome, foi como se o fantasma daquela menina aparecesse para me acusar. Veja o que você se tornou. Veja como você desperdiçou tudo. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu tinha vergonha, Eduardo. Vergonha de não ter sido forte o suficiente para lutar por meu sonho. Vergonha de ter me tornado invisível. Eduardo não aguentou mais. Ele cruzou o espaço entre eles em 2 passos e puxou Lúcia para um abraço apertado, sentindo-a tremer contra ele. Não diga isso. Não se chame de invisível. Você é a mulher mais visível, mais presente que já conheci. Você salvou minha filha. Você salvou a mim. Eu não me importo com o que você foi ou deixou de ser. Eu me importo com quem você é agora. Com essa mulher corajosa, forte, que carrega um mundo nas costas e ainda assim sorri para minha filha e toca violão como um anjo. Lúcia chorou contra o peito dele. Anos de dor reprimida, finding an outlet. Eu só queria ser digna de estar perto de você. Da Maria, sussurrou entre soluços. Com medo que, se você soubesse, me veria diferente. Eduardo afastou-se um pouco, segurando seu rosto entre as mãos, enxugando suas lágrimas com os polegares. Eu te vejo, Lúcia. Eu te vejo agora. E você é mais do que suficiente. Você é tudo. Ele inclinou-se e beijou-a. Um beijo diferente dos outros. Não era de paixão, mas de profunda aceitação, de reparação,
de promessa. Era um beijo que dizia: eu aceito seu passado, suas cicatrizes, seus medos. Eu aceito você. Quando se separaram, Lúcia respirou fundo, sentindo um peso começar a se dissipar. E a Maria? Perguntou, a voz ainda fraca. Ela ouviu. Ela vai perguntar. Então nós explicamos, disse Eduardo com firmeza. Juntos, com verdade. Ela é mais forte do que pensamos. E ela te ama, Lúcia. Ela ama a mulher que canta com ela, que a segura quando ela tem medo, que a ensinou a andar de novo. O resto é só história. Naquela noite, após Maria acordar e tomar seu leite, eles se sentaram com ela no sofá da sala. Maria, ainda um pouco sonolenta, olhava para eles com curiosidade. Maria querida, começou Eduardo pegando sua mãozinha, Lúcia tem algo para contar. É uma história sobre quando ela era pequena, como você. Lúcia respirou fundo, olhando para Maria. É, minha pequena, você sabe que eu gosto muito de música, né? Pois quando eu era sua idade, eu também amava. Tanto que eu estudava numa escola especial só de música, e eu tinha um violão muito bonito que era do meu papai. Maria arregalou os olhos. Como o meu? Sim, e eu tocava muito bem, continuou. Lúcia forçando um sorriso. Mas um dia meu papai ficou muito doente, e a gente não tinha mais dinheiro para a escola, nem para o médico dele. Então eu tive que parar de estudar música e começar a trabalhar para ajudar. Foi muito triste. Eu tive que vender meu violão. Maria pareceu processar. Você ficou triste? Muito triste, admitiu Lúcia. Mas sabe de uma coisa? Mesmo triste, eu nunca esqueci as músicas, e elas ficaram guardadas no meu coração. E quando te conheci e vi que você também estava triste, meu coração lembrou das músicas e elas queriam sair de novo para te ajudar. Foi como se você me desse um presente, Maria. Você me fez lembrar como é bom tocar. Maria olhou para Lúcia, depois para o violão novo que estava encostado no canto. O presente de Eduardo. Ela desceu do sofá, foi até o instrumento e o pegou com cuidado. Voltou e entregou-o para Lúcia. Então toca, Lúcia. Toca a música do passarinho de novo. Pra gente não ficar triste nunca mais. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, aceitou o violão. Ela olhou para Eduardo, que sorriu, encorajando-a. Então, ela começou a tocar. A melodia suave encheu a sala. Maria sentou-se no chão, aos pés deles, balançando a cabeça no ritmo. Eduardo colocou um braço em torno dos ombros de Lúcia, puxando-a para perto. Enquanto a música fluía, curando as feridas expostas daquele dia, Lúcia percebeu algo. O peso do segredo havia sido enorme, mas compartilhá-lo, ser aceita apesar dele, ou melhor, por causa disso, era libertador. O talento que ela enterrara como um fracasso era, na verdade, a ponte que a conectara a Maria e a Eduardo. O sonho perdido não desaparecera. Ele se transformara. Ele não estava mais nos palcos que ela nunca pisou, mas no sorriso de uma criança renascida, no abraço de um homem que a via por inteiro, na harmonia que os três criavam juntos naquela sala. O violão em suas mãos não era mais um símbolo do que fora, mas do que ela havia se tornado. Uma mulher cuja música, nascida da dor e da resiliência, tinha o poder de curar, unir e criar um novo começo. E pela primeira vez em muitos anos, enquanto tocava para as pessoas que amava, Lúcia sentiu que o fragmento de sonho dentro dela começava a se tornar inteiro novamente. Os meses que se seguiram foram uma sinfonia de pequenas vitórias e harmonias reconstruídas. O segredo de Lúcia, longe de ser um abismo entre ela e Eduardo, tornou-se uma ponte. Ele a incentivou a retomar os estudos musicais, contratando um professor particular que vinha à mansão 3 vezes por semana. Maria adorava as aulas, sentada no tapete com seu violão de brinquedo, batendo palmas desritmadas enquanto Lúcia reaprendia escalas e teorias complexas com uma facilidade surpreendente, como se os dedos lembrassem de cada nota mesmo após anos de silêncio. Eduardo, por sua vez, descobriu um novo prazer em apoiar o renascimento artístico de Lúcia. Ele transformou um dos salões pouco usados da mansão num estúdio acústico improvisado, com isolamento profissional e um piano de cauda que Lúcia olhava com reverência, ainda sem coragem de tocar. É seu,
disse ele, numa noite em que ela passou os dedos pelas teclas pretas e brancas. Tudo o que você precisa para fazer sua música voltar a voar. Um momento particularmente engraçado e comovente ocorreu quando Maria, já falando fluentemente e correndo pela casa como uma pequena tempestade de energia, decidiu que também seria professora. Ela pegou seu violão de plástico, sentou-se num banquinho em frente a Lúcia e Eduardo e com uma seriedade cômica começou a dar aula. Agora, papai, põe o dedozinho aqui, não aqui, aqui assim. Eduardo, tentando seguir as instruções confusas da filha, produzia sons estridentes que faziam Maria rolar de rir no chão. Lúcia, observando, sentia o coração transbordar. Aquela cena caótica e cheia de amor era a cura que ela nunca soubera que precisava. O romance entre Eduardo e Lúcia floresceu com uma intensidade que surpreendia a ambos. Eles não escondiam mais seus sentimentos, nem de Maria, nem dos funcionários. Dona Gertrudes, agora uma aliada convicta, comentava com as outras cozinheiras. Olha só o brilho nos olhos do patrão e da Lúcia. Parecem dois namoradinhos de novela. Os encontros à noite, após Maria dormir, eram de conversas profundas, projetos compartilhados e um carinho físico que era tanto consolo quanto descoberta. Eles planejavam o futuro, um futuro que incluía música, escola para Maria e talvez uma família oficializada. O clímax dessa nova fase chegou de forma inesperada. Um famoso festival de música independente, realizado anualmente na cidade, anunciou um concurso para novos talentos. O prêmio era uma gravação profissional e uma turnê por pequenas cidades. Eduardo soube através de um amigo e imediatamente pensou em Lúcia. Lúcia, você precisa se inscrever, disse ele entusiasmado, mostrando o formulário no computador. Lúcia ficou pálida. Não, Eduardo, não estou pronta. É um festival grande, muita gente, juízes profissionais. Eu não sou mais aquela menina prodígio. Você é muito mais, insistiu ele, pegando suas mãos. Você é uma mulher que venceu a vida, que transformou dor em arte, que curou minha filha com música. Sua história é a música, e seu talento, ele nunca se foi. Eu ouço todos os dias, por favor, tente, por você, por nós. Pela menina que você foi e pela mulher incrível que você se tornou. Maria, que entrava na sala, ouviu a última parte. Você vai tocar no festival, Lúcia? Igual. Na minha escola, eu vou aplaudir bem forte. Olhando para os olhos suplicantes de Eduardo e para o rosto radiante de Maria, Lúcia sentiu um empurrão. O medo ainda era grande, mas o desejo de honrar a confiança deles e talvez a si mesma era maior. Está bem, disse ela, a voz trêmula, mas decidida. Eu tento. A preparação foi intensa. Lúcia escolheu uma música, uma composição própria nascida nos últimos meses. Era uma melodia que falava de perdas, de sombras, mas também de luz que renasce, de passos dados com medo e coragem, de amor encontrado onde menos se esperava. Ela chamou a música de Renascimento. Ensaiava horas a fio no estúdio que Eduardo criara, com Maria como sua fã número 1 e seu crítico mais honesto. Essa parte é triste, Lúcia. Faz uma parte mais feliz aqui. Eduardo era seu maior incentivador. Ele levava café, massageava seus ombros cansados e ouvia cada repetição com a mesma atenção de um produtor. É linda, Lúcia. É você, dizia ele após cada ensaio. A noite do festival chegou. O auditório municipal estava lotado. Lúcia, nos bastidores, vestida com um vestido simples mas elegante que Eduardo lhe dera, estava um nervo só. Suas mãos tremiam. Eduardo e Maria estavam na primeira fila, Maria agitando uma pequena bandeirinha com Lúcia, escrito a lápis. Você consegue, Lúcia, sussurrou Eduardo, beijando sua testa antes de ela subir ao palco. Nós estamos com você, sempre. O apresentador chamou seu nome. Um aplauso cortês saiu da plateia. Lúcia subiu os degraus do palco, o violão novo nas mãos. As luzes a cegaram por um instante. Ela viu o mar de rostos desconhecidos. E por um segundo o pânico a dominou. Então seus olhos encontraram os de Eduardo, cheios de orgulho e amor, e os de Maria sorrindo amplamente, acenando como se não houvesse mais ninguém ali. Lúcia respirou fundo, sentou-se no banquinho.
fechou os olhos e tocou a primeira nota, de renascimento. A melodia, suave e melancólica no início, encheu o auditório. Era como se ela estivesse contando sua história sem palavras. As notas fluíam, ora tristes, ora esperançosas. A plateia, inicialmente silenciosa, começou a prestar atenção, hipnotizada. Lúcia abriu os olhos e começou a cantar. Sua voz clara e emocionada falava de sombras que se alongavam, de passos dados no escuro, de uma mão encontrada, um olhar rápido para Eduardo, de uma risa infantil que rompia a tristeza, um sorriso para Maria. A música crescia em intensidade, tornando-se uma celebração da resiliência, da vida que floresce mesmo no concreto. E então, no clímax da música, algo inesperado aconteceu. Maria, incapaz de conter a emoção, levantou-se e começou a dançar no corredor entre as fileiras. Não era uma dança coreografada, mas um movimento puro, espontâneo, de alegria e identificação. Ela girava, balançava os braços, um sorriso radiante no rosto, completamente absorta na música de Lúcia. A plateia notou. Câmeras se voltaram para a pequena dançarina. Um murmúrio de "que lindo" percorreu a multidão. Lúcia, vendo Maria dançando livremente, sentiu uma onda de emoção tão forte que quase lhe tirou a voz. Ela continuou tocando, mas agora com uma força renovada, olhando fixamente para Maria, sua musa, sua razão de recomeçar. Eduardo, ao lado, não conseguia conter as lágrimas. Ele via sua filha, a menina que não andava nem falava, dançando com uma liberdade que ele nunca imaginara ver. E via Lúcia no palco, brilhando com uma luz que ele ajudara a reacender, transformando sua dor em arte que comovia centenas de pessoas. O amor que sentia por ambas transbordava, enchendo seu peito até doer. Foi nesse momento, com Maria dançando livremente, Lúcia no auge de sua performance e a plateia inteira rendida àquela história de amor e superação, que Eduardo fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou ignorando os protocolos e caminhou até o palco. Subiu os degraus e foi até Lúcia, que ainda tocava, os olhos arregalados de surpresa. Ele não disse nada. Apenas ajoelhou-se ao lado dela, no palco, sob os holofotes, diante de centenas de pessoas. Pegou sua mão livre, a outra continuava tocando, e a levou aos lábios, beijando-a com uma reverência que falava mais que 1000 palavras. Depois olhou para Maria, que parara de dançar, os olhos arregalados, e estendeu a outra mão para ela. "Venha, minha flor." Maria, sem hesitar, correu e subiu no palco, indo para o colo do pai. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, mas sorrindo, continuou tocando, agora com a mão de Eduardo entrelaçada à sua, e Maria aconchegada entre eles. A plateia explodiu, não em aplausos, mas em uma ovação estrondosa, emocionada. De pé, todos aplaudiam a cena improvável, a faxineira que fora prodígio, o milionário que se ajoelhava por amor e a criança que renasceu dançando. Era a imagem viva da superação, do amor que cura, da vida que encontra um caminho mesmo quando tudo parece perdido. Lúcia terminou a música com um acorde final, vibrante e cheio de esperança. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma salva de palmas que pareceu abalar o teto do auditório. Lúcia, Eduardo e Maria permaneceram no palco abraçados, uma família unida pela música, pela dor superada e por um amor que nascera das cinzas e se transformara na sinfonia mais bonita que já se ouvira. A reação de Eduardo ao pegar Lúcia, em flagra, não mais brincando com sua filha, mas brilhando no palco, realizando o sonho que ela enterrara, enquanto sua filha dançava livremente, foi de fato incrível. Foi a reação de um homem que encontrara não apenas a cura para sua filha, mas a cura para sua própria alma, e o amor de sua vida no lugar mais inesperado. Foi a reação de alguém que compreendeu que as maiores riquezas não estão em contas bancárias, mas nos sorrisos que renascem, nas músicas que curam e no abraço que transforma 3 vidas destroçadas numa única família inteira. Naquela noite, sob os aplausos e as luzes, Eduardo não via mais a faxineira. Ele via Lúcia, a mulher, a artista, a mãe que Maria escolhera para guiá-la de volta à vida. E ele sabia, com uma certeza que iluminava seu ser,
que aquela era apenas a primeira nota de uma sinfonia de felicidade que eles tocariam juntos, para sempre.